O aroma doce e quente de uma torta de maçã recém-assada tomava conta da cozinha do apartamento dos Vassou. O forno antigo, que já viu muitas receitas de família, terminava de dourar a massa enquanto Ludmila Dmitrievna fazia os últimos ajustes na mesa posta. Com cuidado, ela alisou a toalha bordada à mão, herança de sua avó, e arrumou os pratos do conjunto Pombinha Azul, peça mais preciosa do enxoval que ganhou de presente de casamento há 25 anos. Esse serviço só saía do armário em ocasiões especiais, e aquela noite era uma delas. Pela primeira vez em meses, toda a família estaria reunida. A luz suave da lustre de cristal pendurada no teto espalhava um brilho dourado pelo ambiente, criando uma atmosfera aconchegante. Nas paredes, fotos em molduras simples contavam a história da família. Vasily e Ludmila no dia do casamento, os filhos Kostya e Masha pescando com o avô, as férias na Crimeia 3 anos atrás. Uma família comum, mas com memórias que só eles podiam entender. Enquanto Ludmila batia o creme azedo para acompanhar a torta, seguindo à risca a receita secreta da avó, ouviu-se o barulho da porta se abrindo no corredor. "Mãe, somos nós!" chamou a voz animada de Masha. "Entrem, está quase tudo pronto", respondeu Ludmila, enxugando as mãos no avental. De uma vez, a cozinha se encheu. A filha e o filho, que voltavam do alojamento universitário onde moravam durante o curso, e Anna Feodorovna, a mãe de Vasily, que acabará de chegar de sua caminhada diária. O cheiro da torta fez com que Kostya, um rapaz alto de 24 anos, se aproximasse do forno, tentando espiar o interior. "É a torta de maçã da vovó. E tem canela, não é?" Ele sorriu, já salivando. "Não fique aí atrapalhando", brincou Ludmila afastando-o com um gesto. "Melhor ajudar a terminar de pôr a mesa. Seu pai chega já." Anna Feodorovna, apesar dos 71 anos, mantinha a postura ereta, como se ainda estivesse à frente de uma sala de aula. Afinal, fora professora de matemática por décadas. Sentou-se à mesa e chamou os netos com um aceno. "Hoje trouxe uma novidade para vocês", anunciou, tirando de sua bolsa um álbum antigo, com as pontas gastas pelo tempo. "Não é a história do seu avô na campanha das Terras Virgens de novo", adivinhou Masha, aos 22 anos, estudante de letras, mas com um sorrisinho no canto da boca que revelava seu real interesse por aqueles relatos. "Não desta vez", respondeu Ana, abrindo cuidadosamente as páginas amareladas. "Encontrei fotos do seu bisavô, Sergei Ivanovich." Todos se aproximaram. Nas imagens em preto e branco, era possível ver Sergei em uma fábrica, onde trabalhava como engenheiro, e em outra, durante a construção do canal Mar Branco-Báltico. Ludmila, que na época misturava os ingredientes de uma salada, parou para observar. "Mãe, você nunca tinha mostrado essa foto", comentou surpresa. "É que nunca tivemos uma ocasião como esta", suspirou Ana. "Agora acho que preciso contar tudo enquanto ainda me lembro. Afinal, nesta família todos sempre foram trabalhadores. Sergei Ivanovich, mesmo com formação superior, nunca fez questão de evitar qualquer tipo de trabalho. Nesse momento soou a campainha. Era Vasily Nikolaevich voltando do trabalho. Ouviu-se o som característico de seus passos na entrada, o tossir discreto e o barulho dos sapatos sendo tirados. Em poucos segundos o chefe da família apareceu na porta da cozinha, segurando uma garrafa de vinho tinto de boa safra. "E aqui estamos nós", disse, sorrindo ao ver todos reunidos. "Olha só, até a juventude apareceu. Sentiram saudade dos bolos da mãe?" Vasily, aos 52 anos, mantinha-se em forma e cheio de energia. Cabelos grisonhos nas têmporas, camisa branca impecável e calças escuras davam-lhe um ar de autoridade, afinal, era chefe de departamento. Sua confiança tranquila vinha de uma carreira construída com dedicação. "Então me contem, como estão as coisas no trabalho?" perguntou Ludmila, pegando a garrafa das mãos do marido. Hoje apresentaram nossa nova diretora adjunta de desenvolvimento estratégico", respondeu Vasily, animado, enquanto se sentava. "Eleonora Vsevolodovna Kamenskaya. Veio transferida de Moscou, formada na MGU com diploma vermelho e experiência em empresas internacionais." "Eleonora", repetiu Ana, como se experimentasse o nome. "Que nome incomum. E pessoa igualmente singular", continuou Vasily entusiasmado. "Em meia hora, ela desmontou nossa estratégia de 5 anos como se fosse um quebra-cabeça." O diretor ficou de boca aberta. Uma mulher brilhante. Ludmila retirou a torta do forno, e o cheiro de maçã e canela invadiu a cozinha. Colocou a iguaria dourada sobre a mesa e finalmente tirou o avental. "Bom, então vamos brindar?" propôs, servindo vinho nos cálices e suco para os mais jovens. A família levantou seu copo Vasily. "Ao nosso barco, que há 25 anos navega firme mesmo em mares turbulentos."
Os copos se encontraram, e o jantar começou. Entre as histórias de Kostya e Masha sobre a universidade e as lembranças de Anna, Vasily voltava sempre ao assunto da nova chefe. Ela ainda sugeriu uma abordagem totalmente nova para a automação, contou. Diz que nossos métodos estão presos no século passado. Ou seja, suas soluções estão ultrapassadas? Perguntou Ludmila com um tom leve de ironia, enquanto servia mais salada no prato do marido. Não é bem assim, hesitou Vasily. É que ela enxerga mais longe. Tem visão internacional, entende? Anna observava em silêncio o filho e a nora, acariciando o álbum de fotos desgastado. E você, mãe, como anda? Mudou de assunto Masha. Sempre a mesma coisa, respondeu Ludmila, sorrindo. Faço a contabilidade de 3 pequenas empresas e dou consultoria financeira para outras 2. Não falta trabalho, mesmo ficando em casa. Nossa mãe é a salvadora da metade dos comerciantes do bairro, orgulhou-se Kostya. Eu mesmo, no estágio com o tio Igor, ouvi ele dizer que sem ela, a firma dele já teria falido há tempo. Vasily deu uma risadinha, mastigando um pedaço de torta. Pequenos negócios. A escala é outra. Agora, nós vamos implementar padrões internacionais de gestão. A Eleonora Vsevolodovna disse que, enquanto isso, Anna continuava a folhear o álbum, como se buscasse nas imagens do passado uma resposta para algo que ainda não tinha palavras. A vida não é só isso, não é mesmo? Vasily sorriu ao lado, claramente interpretando aquelas palavras como um elogio à família deles. Eleonora Vsevolodovna é uma verdadeira estrategista, afirmou com orgulho, como se fosse pessoalmente responsável por suas conquistas. Você deveria ter visto a proposta de desenvolvimento que ela apresentou na última reunião. Ah, você exagera minhas modestas contribuições. Eleonora fez um gesto de desdém com a mão, como se afastasse um incômodo. Apenas tive a sorte de aprender com os melhores. A propósito, Ludmila Dmitrievna, onde você estudou? No nosso Instituto Econômico, respondeu Ludmila secamente. Formei-me com honras, defendi a dissertação. Uma escola provincial, suas sobrancelhas se arquearam levemente. Isso, sem dúvida, é uma experiência única, comentou Eleonora, com um tom que misturava cortesia e uma ponta de condescendência. Em Moscou, é claro, tudo era diferente, mas respeito profundamente a formação regional. Tem seu próprio valor. Ao longo da noite, Eleonora brilhou com uma erudição que parecia calculada para impressionar. Falou sobre as últimas tendências da economia global, citou casos de sucesso em multinacionais, descreveu viagens a Londres e Nova York com a familiaridade de quem pertence àqueles círculos. Os homens a observavam com admiração, as mulheres com uma mistura de inveja e curiosidade mórbida. Vasily, em especial, pendurava-se em cada sílaba que ela pronunciava, como se suas palavras fossem pérolas de sabedoria rara. No caminho de volta para casa, ele estava eufórico. Que mulher! Que intelecto! Exclamava, como se tivesse descoberto um tesouro. Com profissionais assim, nossa empresa vai alcançar outro patamar. Ela? Interessante, murmurou Ludmila, olhando pela janela do táxi para as ruas noturnas que deslizavam na escuridão. Você ainda não a conhece direito. Vasily apertou a mão da esposa, como se selasse um pacto. Verá como tudo vai melhorar com a chegada dela. Vai mudar, disso não há dúvida, pensou Ludmila, enquanto uma inquietação surda se aninhava em seu peito, como um pressentimento que ainda não tinha forma. No domingo após o almoço, quando Vasily saiu para pescar com os colegas e as crianças voltaram para o alojamento da universidade, Anna Feodorovna chamou a filha para seu quarto. Sente-se aqui, Ludoka, disse, apontando para a beira da cama. Quero mostrar uma coisa para você. A velha senhora retirou de uma cômoda uma caixa de madeira entalhada, escurecida pelo tempo. Com uma chavezinha que trazia sempre no pescoço, ao lado do crucifixo, abriu o pequeno cofre e dele retirou com cuidado papéis amarelados e fotografias desgastadas. Esta é a história da sua bisavó, Agafia Stepanovna, anunciou, espalhando os documentos sobre o cobertor. Agafia Stepanovna trabalhava como contadora na Artel Caminho Vermelho nos anos 1950. Ludmila pegou uma foto onde uma mulher de expressão severa, vestida com uma blusa branca de gola alta, encarava a câmera com olhares que pareciam atravessar décadas. Sua bisavó era de família simples, mas tinha uma cabeça brilhante e um caráter de ferro, continuou Anna Feodorovna. Um dia, descobriu que o presidente da Artel e o contador desviavam dinheiro, lançavam materiais inexistentes nos livros e embolsavam a diferença. E o que ela fez? Perguntou Ludmila, embora já pressentisse a resposta. O que devia ser feito, a voz da mãe soou firme. Reuniu provas e foi até o comitê distrital do partido. Tentaram intimidá-la, ofereceram suborno, mas ela não cedeu. No fim, os dois foram condenados.
Ana Feodorovna retirou da caixa um recorte de jornal, onde o nome de Agafia Stepanovna aparecia como da funcionária íntegra que desmascarou a fraude. Depois disso, a vida não foi fácil para ela. Suspirou. Alguns vizinhos pararam de cumprimentá-la. Achavam que era uma metida. Mas ela sempre dizia: minha consciência está limpa, o resto é vento. Ludmila passou os dedos sobre o papel frágil, sentindo uma conexão invisível com aquela mulher que nunca conheceu, mas cujo sangue corria em suas veias. Mamãe, por que você resolveu me mostrar isso agora? Perguntou, embora já intuísse a resposta. Ana Feodorovna suspirou e cobriu a mão da filha com a sua, áspera e quente. Porque às vezes precisamos lembrar de onde viemos, disse baixinho. A honestidade é a nossa herança de família, filha. Neste mundo cheio de tentações e pessoas astutas, saber de onde se vem faz a gente ficar de pé com mais firmeza. Elas ficaram em silêncio, observando as fotografias, e Ludmila teve a impressão de que das profundezas do tempo, os olhos severos e compreensivos dos antepassados a fitavam, transmitindo uma mensagem que atravessava gerações. Sábia, murmurou após um longo momento, quando conheci essa nova chefe do Vasily, senti algo aqui dentro, como um aviso. Confie na sua intuição, assentiu Ana Feodorovna. O coração de mulher raras vezes engana, mas não tire conclusões apressadas. O tempo coloca cada coisa em seu lugar. Lá fora, o crepúsculo envolvia a cidade em um manto suave de sombra. Ao longe, o apito de um trem elétrico ecoou, levando pessoas para destinos incertos. Ludmila guardou os documentos de volta na caixa com cuidado, sentindo crescer dentro de si uma determinação quieta, porém indomável, como um broto que rompe o asfalto em busca da luz. O salão do Imperial estava irreconhecível. Neve artificial cintilava sob os refletores, arranjos de orquídeas brancas adornavam cada mesa, e esculturas de gelo com formas caprichosas refletiam a luz como diamantes. No centro desse esplendor, Eleonora Vsevolodovna, vestida em um longo vestido champanhe bordado com fios prateados, movia-se como a anfitriã suprema do evento. O corporativo de final de ano da empresa, segundo o diretor, havia se transformado em um marco que nos eleva ao nível da capital. Ludmila permaneceu junto a uma coluna, observando como Eleonora deslizava entre os convidados, distribuindo sorrisos, cumplicidades e gracejos que faziam os rostos à sua volta se iluminarem, como se tivessem acabado de provar um vinho de safra rara. Vasily, por sua vez, estava no epicentro das atenções, como um dos principais gestores da noite. Sua postura era a de alguém que, de repente, descobrira-se parte de um círculo privilegiado. Em dado momento, enquanto conversava animadamente com o diretor, Eleonora aproximou-se e apoiou a mão no ombro dele, um gesto que parecia natural, mas carregava algo de possessivo, como uma marca sutil de propriedade. Minha cara, você está sozinha o tempo todo, uma voz surgiu ao lado de Ludmila. Era Tamara Sergeyevna, esposa do engenheiro-chefe. Hoje nossos homens são as estrelas da festa. Apenas admiro a decoração, respondeu Ludmila com um sorriso educado. Como tudo mudou desde os nossos modestos jantares na cantina. Ah, isso tudo é mérito da Eleonora Vsevolodovna, exclamou Tamara com entusiasmo genuíno. Que grandiosidade! Que bom gosto! E de onde ela arranjou verba no orçamento? Antes mal davam para um olivier e espumante, e agora temos chocolate suíço em fontes e vinho francês. Realmente impressionante, concordou Ludmila neutra, enquanto calculava mentalmente de quais rubricas aqueles recursos poderiam ter sido desviados. Eleonora aproximou-se delas, envolvendo o ar com o perfume caro que usava. Minhas queridas, estão gostando de nossa pequena celebração? Seus olhos brilhavam com a satisfação de quem saboreava um triunfo pessoal. Ludmila Dmitrievna, que alegria você ter vindo. Vasily mencionou que você raramente aparece em eventos sociais. Não havia malícia nas palavras, mas a entonação sugeria: você não pertence a este mundo, não é? Época de fechamentos, justificou Ludmila serena. Para consultores financeiros, dezembro é sempre corrido. Mas as tradições familiares são importantes, e o corporativo do marido, bem, quase faz parte delas. Que encantador! Sorriu Eleonora com uma doçura que não chegava aos olhos. Seu Vasily Nikolaevich, aliás, está sendo uma peça-chave para nós. Acabamos de lançar o projeto de transformação digital, e o departamento dele está na linha de frente. Agora ele participa de sessões estratégicas até tarde. Imagino que vocês mal se vejam ultimamente. Ludmila limitou-se a um aceno discreto. Nas últimas semanas, Vasily chegava em casa exausto mas eufórico, falando de metodologias disruptivas e pontos de crescimento, um vocabulário que antes não fazia parte do seu repertório.
Não se preocupe, não vamos sobrecarregá-lo, como se lesse seus pensamentos, arrulhou Eleonora, com uma voz que soava como mel derramado sobre vidro. Mas profissionais como seu marido valem seu peso em ouro. Seus dedos, leves como asas de borboleta, roçaram por um instante o braço de Ludmila, um toque breve, mas suficiente para transmitir uma mensagem silenciosa. Eu o valorizo mais do que você. A noite seguiu seu curso, e Ludmila sentiu com crescente clareza como Vasili se enredava em uma teia invisível, tecida com fios de atenção exclusiva, elogios calculados e interesses compartilhados, um espaço onde ela, com sua experiência de consultora doméstica, não tinha lugar. Vasili, você não esqueceu que amanhã íamos discutir a compra do carro novo? Ludmila colocou diante do marido um prato de ensopado e sentou-se à sua frente. A escuridão fria de janeiro envolvia o apartamento como um manto úmido. Vasili, sem tirar os olhos do tablet, espetou um pedaço de carne com o garfo. E o carro? Insistiu ela. Já escolhi uma opção. Finalmente ele ergueu o olhar. Um Audi de 3 anos, em ótimo estado. Vou financiar. Entrada de 400 mil. Ludmila congelou, a colher suspensa a meio caminho da boca. Financiar? Mas combinamos esperar até a primavera e comprar algo mais simples, sem dívidas. Tem a formatura das crianças este ano e a reforma do banheiro. Vasili esboçou um sorriso condescendente. Ludosha, você está desatualizada. No mundo dos negócios modernos, tudo gira em torno da gestão inteligente de dívidas. A Eleonora explicou direitinho. Você pega um empréstimo, investe em ativos que se valorizam mais rápido que a taxa de juros. Mas um carro não é um ativo de investimento, franziu a testa Ludmila. Ele só deprecia. É uma questão de status, cortou Vasili. A Eleonora diz que a imagem de um homem bem-sucedido começa pelos acessórios certos. Você sabe quantos carros acima de 3 milhões estão no estacionamento dos nossos executivos? E eu, chefe de departamento, com um carro nacional caindo aos pedaços? Ludmila mexeu em silêncio no prato, onde o jantar esfriava. Antes, eles sempre discutiam compras importantes juntos, ponderando prós e contras. Agora, essa Eleonora, uma desconhecida até pouco tempo atrás, havia se tornado um argumento capaz de anular 25 anos de regras construídas a 4 mãos. Vasili, respeito sua colega, mas ela não é nossa consultora financeira nem responsável pelo bem-estar da nossa família, disse Ludmila, esforçando-se para manter a voz serena. Ela é especialista em desenvolvimento estratégico, respondeu o marido frio. E aliás, o pai dela é professor de economia na Universidade de Moscou. Então, de finanças, ela entende mais que muitos diplomados. A frase caiu entre eles como uma pedra. Vasili deve ter percebido que excedera os limites, porque acrescentou, já mais calmo. Desculpe, não quis ofender. É só que o mundo está mudando, Ludosha. O que funcionava antes já não é eficiente. Precisamos acompanhar o tempo. Naquela noite, Ludmila demorou a adormecer, ouvindo a respiração ritmada do marido. Será que tenho razão em resistir? Questionava-se. Será que esses novos métodos são mesmo melhores? Mas uma voz interior, a mesma que nunca traíra em questões profissionais, teimava em sussurrar. Não, há algo errado aqui. Fevereiro e março passaram em um estranho distanciamento. Vasili mergulhava cada vez mais no universo de seus projetos, onde Eleonora Alvolodovna parecia ser a árbitra suprema da verdade. Os jantares em família ficaram raros. As sessões estratégicas se estendiam até altas horas. Até nos fins de semana, o celular de Vasili não parava de vibrar com mensagens da equipe. Ludmila tentava manter o equilíbrio. Uma manhã, durante o café, propôs: que tal irmos para Dacha no feriado de maio? As crianças disseram que querem vir. Churrasco, ar puro. Desculpe, mas acho difícil, respondeu Vasili, engolindo apressado o último gole. Estamos no pico de trabalho antes da queda de verão. A Eleonora estabeleceu a meta de concluir a primeira fase da transformação até junho. Não dá para tirar 2 dias? Havia um tom amargo na voz de Ludmila. Você não entende a escala, retrucou o marido, irritado. Não são suas pequenas empresas, onde tudo gira em torno de entregar um relatório um dia antes. Aqui estão em jogo contratos de milhões. Ele se interrompeu, mas já era tarde. As palavras pairaram no ar, envenenadas por um desdém não dito pelo trabalho dela. Claro, murmurou Ludmila. Afinal, eu só consulto empreendedores locais. Não sou uma expert internacional. Vasili tossiu, constrangido, mas não se desculpou. Limitou-se a resmungar, ao sair. Bom, vou indo. Não me espere acordada, querida. Quando a porta se fechou, Ludmila aproximou-se da janela. A chuva de primavera desenhava padrões caprichosos no vidro.
De repente percebeu que não conseguia lembrar a última vez em que o marido demonstrara interesse por seus casos ou pedirá sua opinião. No início de abril, ao passar pelo computador de Vasily, deixado aberto enquanto ele ia buscar chá na cozinha, seus olhos, treinados por anos de análise financeira, detiveram-se numa apresentação sobre a nova estratégia da empresa. O que viu a deixou paralisada de preocupação. Um grande empréstimo em moeda estrangeira para a modernização, lastreado em garantias do governo regional. Quando Vasily voltou, Ludmila foi direta. Esse programa de crédito. Vocês fizeram testes de estresse? O que acontece se o euro subir 30%? Vasily franziu a testa, fechando o notebook com um gesto brusco. Não mexa em materiais confidenciais. Não mexi. Você mesmo deixou tudo aberto, rebateu Ludmila, serena. E não pergunto por curiosidade. Empréstimos assim são de alto risco, especialmente com a instabilidade nos mercados internacionais. Temos um diretor financeiro e uma equipe inteira de analistas, respondeu Vasily gelado. E a Eleonora contratou consultores externos. Não estou questionando a competência deles, insistiu Ludmila, mantendo o tom suave. Mas me lembro da crise de 2008, quando até empresas federais quebraram por causa de dívidas em moeda estrangeira. Isso, no mínimo, exige uma discussão séria sobre os riscos. Você lida com miudezas, descartou o marido. Seus clientes são padarias e salões de beleza. Nós resolvemos questões de nível estadual. São escalas diferentes, abordagens diferentes. Meus clientes, como você diz, sobreviveram à default, pandemia, e nenhum faliu, retorquiu Ludmila, a voz tremendo de magoa, porque sempre calculamos os riscos e nunca corremos atrás de lucros fáceis. Vasily a encarou com um olhar que misturava piedade e impaciência. A Eleonora falou que essa reação era possível, disse, inesperadamente. Ela pediu para transmitir um conselho amigável, que a Ludocha se ocupe da família e não se preocupe com coisas que fogem à sua competência. Aquelas palavras, ditas pela voz do marido, mas claramente formuladas por outra mulher, foram como um tapa. Ludmila recuou como se tivesse levado uma bofetada. Seus olhos refletiram incredulidade e dor. Ou seja, agora ela me dá conselhos através de você? Perguntou baixinho. O que mais vocês discutiram sobre mim? Não diga bobagens, Vasily levantou-se. Vou dormir. Amanhã tenho uma apresentação importante para o conselho. Ele se retirou para o quarto, deixando Ludmila na sala escurecida, sentindo a distância entre eles crescer como um abismo gelado e profundo, igual a um poço abandonado há décadas. Ana Feodorovna arrumava na prateleira sua coleção de estatuetas de porcelana, que acabará de lavar com cuidado. Suas mãos enrugadas com veias saltadas moviam-se devagar, mas com precisão. Cada figurinha ocupava seu lugar exato. Cada peça ocupava seu lugar exato, como se obedecesse a uma ordem invisível, mas inquebrantável. O som dos passos de Ludmila sobre o assoalho envelhecido não fez Ana Feodorovna se virar, mas sua voz, firme e ao mesmo tempo acolhedora como um abraço de infância, cortou o silêncio da sala. Senta, filha. Vejo que a conversa está madura. Ludmila afundou na beirada do velho sofá de veludo desgastado, os dedos nervosos brincando com a franja da toalha de mesa. Como ela sempre sabe. A pergunta surgiu antes mesmo que pudesse formulá-la, escapando dos lábios como um suspiro. Você acha que sou muito conservadora, mamãe? Que não entendo as tendências modernas nos negócios. Ana Feodorovna colocou a última estatueta no lugar, uma bailarina de braços erguidos, congelada em um movimento etéreo, e só então se voltou para a filha. Seus olhos, ainda vivos apesar dos anos, fixaram-se nos de Ludmila com uma intensidade que parecia atravessar camadas de dúvidas. Sabes, quando teu pai trabalhava na fábrica, chegou lá um jovem especialista do ministério, começou, acomodando-se na poltrona defronte com a postura ereta de quem carrega memórias pesadas. Todo elegante com seu diploma de candidato a doutor em ciências técnicas e um terno importado. Falava bonito, prometia montanhas de ouro, números que faziam os olhos brilhar. Teu pai duvidou. Para ele, tudo aquilo era bonito demais no papel, como um quadro pintado com tintas que esmaecem ao primeiro sol. Ela fez uma pausa, alisando as pregas do vestido caseiro com dedos que já haviam remendado tantas feridas da vida. Na assembleia, o chamaram de retrógrado. Atrapalha o progresso, disseram. Mas um ano depois, aqui sua voz ganhou um tom mais seco, como folhas secas sob os pés, descobriu-se que aquele plano brilhante era um castelo de cartas. A fábrica quase faliu. E quem salvou a produção? Teu pai, com sua cautela e seu chão firme debaixo dos pés. Ludmila ouvia, os dedos agora torcendo a barbatana da blusa sem perceber. Lembrava-se da voz do pai, grave e lenta como o fluxo de um rio antigo,
Quando o homem esquece suas raízes, perde o chão que o sustenta. Vejo o Vasily mudando, continuou Ana Feodorovna, balançando a cabeça com uma tristeza que não era por si mesma, mas pela filha. Fala com voz alheia, repete palavras que não são dele. E tudo por causa dela. Seus lábios se apertaram, como se o nome da mulher fosse um veneno que não queria pronunciar. Posso ser velha, mas meu instinto nunca me enganou. É uma serpente. Linda, inteligente, mas serpente. O que eu faço, mamãe? A pergunta de Ludmila foi um murmúrio, quase engolido pelo tic-tac do relógio de parede. Ana Feodorovna segurou o queixo da filha com mão firme, obrigando-a a erguer os olhos. Não te traias, menina. Você é uma Vlasova, mas antes de tudo és filha do teu pai. Tem o mesmo jeito dele, por fora, macia como seda, por dentro, uma coluna de aço. Seu tom não deixava espaço para réplicas. E que Deus ilumine o Vasily antes que quebre lenha demais. Ela se levantou e pousou a palma áspera no ombro da filha, um gesto que valia mais que 1000 palavras. Ludmila cobriu aquela mão com a sua, e naquele silêncio compartilhado havia mais entendimento do que em qualquer discurso. Lá fora, o vento dobrava os galhos novos das árvores, mas suas raízes, invisíveis e profundas, resistiam à tempestade, ancoradas na terra que as viu nascer. Na frente do espelho, Ludmila alisava dobrinhas imaginárias no vestido bordô, a seda escorrendo entre seus dedos como água sobre pedra polida. O tecido macio e obediente realçava a silhueta que ainda desafiava os 49 anos com elegância teimosa. Esse vestido, pensou, foi presente do Vasily no nosso aniversário de 20 anos. Naquela noite jantaram a sós em uma pequena trattoria italiana nos arredores da cidade, onde as velas tremeluziam sobre toalhas xadrez e o cheiro de manjericão fresco se misturava ao vinho. Ele a olhava com os mesmos olhos de quando eram jovens, aqueles que brilhavam como se ela fosse a única mulher no mundo, e sussurrava coisas que faziam seu rosto queimar. Próximo jubileu, prometo, será à beira-mar, dissera, selando a promessa com um beijo no dorso de sua mão. 5 anos haviam passado desde então. E agora, 25. Prata. Não em uma praia ensolarada, mas em um salão europeu, não a 2, mas rodeados por 25 convidados, a maioria colegas de Vasily e, é claro, a organizadora do evento, Eleonora Vsevolodovna Kamenskaya. Pronta, filha? A voz de Ana Feodorovna surgiu como um farol na porta entreaberta. O táxi já está esperando lá embaixo. Quase, mamãe. Ludmila ajustou as argolas de âmbar nos lóbulos, herança dos pais no dia de seu próprio casamento. Não acha que ficou muito antigo? Ana Feodorovna aproximou-se e corrigiu levemente o colar da filha com um gesto que era ao mesmo tempo terno e imperioso. Para uma mulher de verdade não existe antigo, existe digno. E hoje você está impecavelmente digna. Ludmila sorriu e envolveu a mãe em um abraço. Dela emanava um cheiro de sabão de lavanda e aquela limpeza austera que só os muito idosos e muito cuidadosos conseguem manter. Que pena que você não vem conosco, suspirou, afundando o rosto nos cabelos brancos da mãe. Na minha idade, barulho já não é festa, respondeu Ana Feodorovna, sacudindo a cabeça. E esses restaurantes modernos? Prefiro minha poltrona e uma novela. Depois vocês me contam tudo. Seus olhos, porém, traíam uma preocupação que as palavras não revelavam. Vasily já estava no restaurante havia 2 horas, supervisionando os preparativos, como anunciará pela manhã com um tom que não admitia perguntas. Ludmila sabia a verdade. Ele simplesmente não queria cruzar com ela antes do evento. Nos últimos 30 dias, mal trocaram palavras. Desde aquela noite em que discutiram a tal programa de crédito inovador, algo entre eles havia se partido, não com um estalo, mas com o silencioso e definitivo rangido de uma porta que se fecha para sempre. Cada vez mais, Ludmila se pegava observando o marido como se fosse um estranho com feições familiares. O mesmo rosto, mas palavras emprestadas, princípios alheios. Um sorriso que já não lhe pertencia. E quanto mais pensava nisso, mais certa ficava de que a culpa era dela, Eleonora Kamenskaya, com seus modales sofisticados de capitalina e a alma de víbora disfarçada em sorrisos. O restaurante europeu recebeu Ludmila com luzes amenas e uma melodia discreta, como o suspiro de um tempo que já não era deles. Na entrada do salão, uma placa anunciava: Bodas de Prata Família Vlasov. Dentro, os convidados já se aglomeravam. Colegas de Vasily, alguns vizinhos, amigos antigos da família. Ao vê-la, o marido aproximou-se com um sorriso protocolar, o terno azul marinho impecável, novo, caro. Quando diabos ele teve tempo de comprá-lo? Você está deslumbrante, disse, percorrendo-a com o olhar. É aquele vestido, respondeu Ludmila, baixinho. Algo tremeluziu nos olhos de Vasily, um lampejo de memória,
um calor antigo que ressurgia por um instante como brasas sob cinzas, mas logo se apagou. Vamos, os convidados esperam, estendeu-lhe a mão. Eles caminharam até a mesa principal, onde 2 lugares os aguardavam. Ludmila notou, ao lado da cadeira de Vasily, uma bolsa feminina de couro claro, elegante e deliberadamente colocada. Meus queridos. A voz melodiosa de Eleonora cortou o ar antes que pudessem sentar. E lá estava ela, irradiante em um vestido esmeralda que fazia seus olhos verdes brilharem como joias sob a luz dos lustres. Cada fio de cabelo no lugar, cada detalhe do visual calculado para impressionar. Os saltos altos clicavam no chão como um metrônomo marcando o ritmo de sua performance. Finalmente a homenageada do dia. Eleonora abraçou Ludmila com efusividade, envolvendo-a em uma nuvem de perfume caro. Vasily Nikolaevich estava tão ansioso. Obrigada por organizar tudo, respondeu Ludmila, contida. Ora que isso! Eleonora deu uma risadinha cristalina, gesticulando com as mãos perfeitamente manicuradas. Depois de tanto tempo trabalhando com Vasily Nikolaevich, já me sinto quase da família. Seus olhos piscaram em direção a ele, e alguns convidados próximos riram, como se fossem atores em uma peça ensaiada. Ludmila, porém, captou o olhar severo de Igor Petrov no canto da mesa. Diretor de uma firma de auditoria e velho conhecido da família, haviam sido colegas de turma, seus olhos pareciam dizer: aguenta firme, eu vejo o que está acontecendo. Os brindes começaram. Discursos, risos, presentes embrulhados em papel brilhante. Vasily sorria, agradecia e de vez em quando lançava olhares furtivos para Eleonora, como se buscasse sua aprovação. Ludmila mantinha a postura ereta, participava das conversas, mas uma ansiedade surda crescia dentro dela, como a maré antes da tempestade. Algo vai acontecer. Quando serviram a sobremesa, Eleonora Vsevolodovna levantou-se e tocou levemente sua colher no cristal do copo, pedindo silêncio. Queridos amigos, começou, varrendo a sala com um sorriso que iluminava o ambiente como um holofote. Hoje celebramos um feito extraordinário, 25 anos de uma união que em nossa era de relacionamentos descartáveis e paixões fugazes, é nada menos que um verdadeiro feito heróico. Fez uma pausa tomando um gole de champanhe com elegância calculada. Conheço Vasily Nikolaevich há pouco tempo, mas foi suficiente para desenvolver uma profunda admiração por esse líder talentoso, colega solícito e, é claro, exemplar chefe de família. Seus olhos brilharam com uma sinceridade ensaiada enquanto ela se voltava para Lyudmila Dmitrievna. E hoje tenho a honra de conhecer melhor a guardiã desse lar, a mulher que, sem dúvida, é o alicerce dessa união tão duradoura. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala. Vasily observava Eleonora com admiração mal disfarçada, como se cada palavra dela fosse uma pérola de sabedoria. Mas a diretora não havia terminado. Sabem o que mais me impressiona nesta família? Continuou baixando levemente a voz, como se fosse compartilhar um segredo. A divisão perfeita de papéis. Vasily Nikolaevich é o provedor por excelência, um profissional brilhante que sustenta sua família e contribui para o crescimento da nossa empresa. Ela fez uma pausa teatral, como se aguardasse aplausos. Já Lyudmila Dmitrievna, ela é a verdadeira guardiã do aconchego doméstico, aquela que cria um refúgio seguro e oferece todo o apoio ao marido. Lyudmila sentiu algo se contrair dentro dela. Sua trajetória profissional, o doutorado, os anos como consultora financeira, os clientes que confiaram nela em momentos críticos, tudo isso foi varrido para debaixo do tapete com um gesto elegante, como migalhas após um banquete. Mas Eleonora não percebeu, ou não ligou. Com um sorriso que mais parecia uma máscara de teatro, ela ergueu a taça. E para celebrar este maravilhoso aniversário, sua voz ganhou um tom cerimonioso, quase falso. Gostaria de apresentar Lyudmila Dmitrievna com algo especial. Um sinal discreto, e um garçom entrou na sala carregando uma caixa grande, embrulhada com uma fita dourada. Eleonora desatou o laço com dedos ágeis e, com um floreio, retirou o conteúdo. Era um avental de cozinha, estampado com cores berrante. Com um gesto triunfal, ela o desdobrou para que todos lessem a inscrição bordada em letras garrafais. Consultora doméstica. Para que Lyudmila saiba qual é seu verdadeiro lugar, declarou Eleonora, exultante, como se acabasse de revelar a solução para um enigma milenar. Afinal, é na cozinha que uma mulher é realmente necessária. O silêncio que se instalou foi tão denso que dava para cortar com uma faca. Alguém riu nervosamente. Outro tossiu, constrangido. Lyudmila olhou para o avental, sentindo o calor subir-lhe as faces. Então, devagar, virou-se para o marido. Vasily estava imóvel, os olhos fixos na toalha da mesa,
como se ali estivessem escritas as respostas para todas as perguntas do universo. Não disse nada. Não se mexeu. Não reagiu. Experimente, Lyudmila Dmitrievna, insistiu Eleonora, estendendo o avental como se fosse uma coroa de espinhos. Tenho certeza de que ficará perfeita nele. Em câmera lenta, Lyudmila viu Igor Petrov se levantar de sua cadeira. Viu os olhares trocados entre velhos amigos da família, alguns com reprovação, outros com pena. Viu a jovem funcionária no canto da mesa cochichar algo no ouvido do colega ao lado. E Vasily? Vasily continuava mudo. Foi então que algo dentro dela estalou. Não foi raiva, não ainda. Foi como se uma película fina, quase invisível, se rompesse, revelando algo que sempre esteve lá. Uma coluna de aço herdada do pai, daquele mesmo homem que a mãe sempre dizia que ela carregava no sangue. Lyudmila se levantou com uma calma que a surpreendeu. Pegou o avental das mãos de Eleonora com um sorriso sereno, quase maternal. Obrigada, disse em um tom baixo, mas que ecoou pela sala como um tiro. É muito simbólico. Ela desdobrou o tecido entre os dedos, observando a inscrição com uma expressão que não traía nenhuma emoção. Consultora doméstica, repetiu, como se degustasse as palavras. Sabe, Eleonora Vsevolodovna, você tem razão. Isso realmente me define. Uma pausa. Os convidados se entreolharam confusos. Em casa eu consultório muitos, continuou Lyudmila, agora com uma firmeza que fazia tremer os cristais da mesa. Consultei meus filhos, que cresceram pessoas decentes. Consultei meu marido, que se tornou um profissional de sucesso. Consultei até minha mãe, que aos 80 anos, ainda me ensina mais do que qualquer livro de administração. Ela dobrou o avental com precisão cirúrgica e fixou Eleonora com um olhar que gelou o sorriso no rosto da outra mulher. E fora de casa, prosseguiu, sem pressa, eu consultório 26 empresários desta cidade, cujos negócios sobreviveram a 3 crises econômicas graças a um planejamento financeiro competente. Um silêncio atordoado tomou conta do salão. Eu me orgulho das duas coisas, concluiu, com uma simplicidade que soou como uma sentença. Depois, virou-se para os demais convidados. Agora, permitam que eu mostre o que mais uma consultora doméstica é capaz de fazer. De sua bolsa, retirou um envelope e o colocou diante de Vasily. O marido olhou para ele como se fosse uma bomba prestes a explodir. É a extrato da conta do nosso fundo familiar, explicou Lyudmila, sem tirar os olhos dos dele. Aquela que venho construindo nos últimos 15 anos. Há dinheiro suficiente para quitar aquele empréstimo do carro que tanto te preocupa, e ainda sobra para a educação das crianças. Sem esperar resposta, ela se voltou para Igor Petrov. E você não se importaria de me levar para casa? Não estou me sentindo muito bem. Claro, Lyudmila Dmitrievna, respondeu Petrov, levantando-se imediatamente. Meu carro está à entrada. Vasily, finalmente saindo do torpor, meio que se ergueu. Lyuda, aonde você vai? Ainda nem cortamos o bolo. Cortem sem mim, disse ela já se afastando. Em casa conversamos. E com a cabeça erguida e as costas retas como uma lâmina, ela caminhou até a saída, deixando para trás o avental sobre a mesa, um gesto simbólico que ninguém ali deixou de entender. Já na porta foi interceptada pelo professor Leonid Arkadievich, velho amigo da família, cujos olhos brilhavam com uma mistura de admiração e nostalgia. Lyudosha, ele hesitou, procurando as palavras. Você hoje se portou como uma verdadeira mulher, com dignidade. Sua voz tremia levemente. É uma honra conhecê-la. Obrigada, Leonid Arkadievich, respondeu ela, tocando-lhe o braço com leveza. Às vezes, todos nós precisamos nos lembrar do que é dignidade. Igor já esperava junto ao carro. Quando se afastaram do restaurante, ele a observou com um olhar preocupado. Você está bem? Não, admitiu Lyudmila sem rodeios. Mas estarei. À luz dos postes, seu rosto parecia esculpido em mármore pálido, severo, concentrado, decidido. As argolas de âmbar em suas orelhas refletiam os faróis da cidade como faróis distantes, guiando-a através da tempestade. Sempre disse que havia uma lutadora em você, murmurou Igor, após um longo silêncio. Talvez seja a hora de mostrar do que é capaz. Lyudmila não respondeu. Olhava pela janela, enquanto as ruas passavam em um borrão de luzes e sombras. Dentro dela, algo novo nascia, uma mistura de determinação, fúria contida e uma embriaguez estranha, a sensação de que, pela primeira vez em anos, ela havia respirado. Lembrou-se da história da avó, aquela costureira que desmascarara um desvio de verbas na cooperativa. Lembrou-se das palavras da mãe. Você é filha do seu pai. Tem a mesma coluna de aço dentro de si. É hora, pensou. E nessa decisão, ecoava a força de gerações, pessoas honestas, intransigentes, cujo sangue corria em suas veias.
Uma semana depois, revisando a documentação de um cliente, ela encontraria a primeira pista, um fio solto que a levaria a desvendar os esquemas obscuros de Eleonora Kamenskaya. Mas naquela noite de maio, sentada ao lado de um velho amigo, ela permitiu-se apenas sentir a dor da traição, o gosto amargo da humilhação, e acima de tudo, a certeza de que aquela dor se transformaria em algo muito mais poderoso. A chuva de junho batia no toldo da entrada quando Lyudmila abriu a porta para uma visita inesperada. Marina Sergeyevna Kornilova, a contadora-chefe da empresa onde Vasily trabalhava, estava pálida, com os olhos cercados de sombras e o cabelo normalmente impecável agora levemente desalinhado. Peço desculpas por aparecer sem avisar, Lyudmila Dmitrievna começou, tirando os sapatos no corredor. Mas há coisas que não se discutem por telefone. Entre, Marina Sergeyevna convidou Lyudmila, conduzindo-a até a cozinha. Chá? Café? Chá, se não for incômodo. A mulher sentou-se à mesa, os dedos nervosos brincando com a alça da bolsa. Vasily está em casa? Não, respondeu Lyudmila, enchendo a chaleira. Ultimamente ele quase não aparece. 2 semanas haviam se passado desde o jantar desastroso. Vasily primeiro tentará se reconciliar, depois a acusara de tê-lo humilhado diante dos colegas, e finalmente se refugira no trabalho como em um porto seguro. Viviam na mesma casa como 2 fantasmas de épocas diferentes. Ele, um homem preso ao passado. Ela, uma mulher que acabará de despertar para o futuro. E talvez seja melhor assim, murmurou Marina, abrindo a bolsa. De dentro, retirou uma pasta cheia de documentos. Colocou-o sobre a mesa com um gesto que soou como um veredicto. Lyudmila Dmitrievna, vim até você como profissional. Conheço sua reputação nos círculos financeiros. Sua voz era um fio tenso. Preciso de um olhar independente sobre esses papéis. A pasta sobre a mesa parecia pesada não pelo volume, mas pelo que representava: ordens de pagamento, atestados de serviços prestados e uma teia de irregularidades que Marina expôs com voz cada vez mais baixa, como se temesse que as paredes tivessem ouvidos. Nos últimos 6 meses, algo estranho vem acontecendo na empresa, confessou, inclinando-se levemente para a frente. Desde que a Sorta Kamenska assumiu, os fluxos financeiros mudaram radicalmente. O que mais me preocupa são os gastos com consultorias externas. Eles dispararam. Lyudmila percorreu os documentos com o olhar treinado de quem passa décadas decifrando números. Seus dedos pararam sobre um nome, Estratégia Plus. Apontou para o destinatário dos pagamentos com uma unha pintada de vermelho desbotado. Nunca ouvi falar dessa empresa, comentou, franzindo a testa. E não ouviríamos se não tivéssemos cavado mais fundo, completou Marina, com um sorrisinho amargo. Registrada há 8 meses, capital social mínimo, um único funcionário, o diretor-geral Alexandr Vsevolodovich Saveliev. As sobrancelhas de Lyudmila se ergueram, como se reconhecessem algo. Vsevolodovich, como Eleonora Vsevolodovna, murmurou. Exatamente. É o irmão dela, confirmou a contadora, assentindo. Mora em Moscou, nunca trabalhou formalmente em lugar algum, e de repente, virou especialista em consultoria estratégica com honorários milionários. Lyudmila começou a examinar os papéis metodicamente, anotando datas, valores e descrições de serviços em seu caderno de capa dura. As peças do quebra-cabeça se encadeavam, revelando um padrão gelado, a assinatura de uma fraude bem orquestrada. Nos últimos 12 meses, quase 8,5 milhões de rublos passaram por essa empresa e resumiu Marina, cruzando os braços. E os relatórios de serviços prestados? Água. Frases vagas, apresentações bonitas, nada de substancial. Tentei levantar a questão em uma reunião do departamento financeiro, mas a Kamenska desviou a conversa. Depois me chamou em particular e sugeriu que pessoas com mentalidade ultrapassada são facilmente substituíveis. Lyudmila segurou o copo de chá já frio, refletindo. E por que veio até mim? Perguntou, direta. Marina hesitou, brincando com a alça da bolsa. Depois do seu aniversário, muitos no escritório comentaram como a senhora se portou com dignidade naquela situação. Fez uma pausa. E eu conheço sua reputação. Se alguém pode desvendar esses esquemas, esse alguém é a senhora. Os documentos sobre a mesa já não eram apenas papéis. Eram um chamado. Lyudmila podia devolvê-los, dizer que não era problema seu, que já tinha bastantes preocupações com o casamento desmoronando. Ou podia. Precisarei de mais documentos, decidiu com firmeza. Todos os contratos com essa empresa, ordens de pagamento, atestados, talvez extratos de movimentação. E terei que consultar uma pessoa. O escritório de Igor Petrov na Standard Audit era amplo e austero, com linhas retas e móveis de madeira escura.
A única nota de humanidade no ambiente era um desenho infantil emoldurado, um sol sorridente e uma casa torta, presente da filha, que ele exibia com mais orgulho do que os diplomas na parede ao lado. 8,5 milhões em um ano? Assobiou Igor, folheando os papéis que Lyudmila lhe entregará. Não está nada mal para um consultor fantasma. Balançou a cabeça. Esquema clássico, desvio de recursos via serviços fictícios. Foi o que pensei, concordou Lyudmila, cruzando as pernas. A questão é, o que fazer com isso? E Igor afastou-se da mesa e começou a andar pelo gabinete, as mãos nos bolsos. Isso não é só uma questão ética, Lilda. Pode ser artigo penal. Apropriação indébita ou desvio em grande escala, até 10 anos de prisão. Ela assentiu, olhando pela janela, onde nuvens cinzentas deslizavam lentas. Eu sei. E está disposta a ir até o fim. E Igor a encarou sério. Isso vai atingir o Vasily também. Ele assinou documentos, autorizou pagamentos. Lyudmila demorou a responder. Seus dedos tamborilaram no braço da poltrona. Estou, disse, por fim. Porque calar-me seria tornar-me cúmplice. Passará 20 anos construindo uma reputação de profissional íntegra. Não fecharia os olhos para um roubo só porque doía menos. Igor sorriu, quase imperceptivelmente. Agora sim estou vendo a Lyudmila Vlasova que eu conheço. Aquela que nunca deixou ninguém colar nas provas. Juntos traçaram um plano. Primeiro, uma análise minuciosa de todos os documentos, buscando ligações entre Eleonora Kamenska e a Estratégia Plus. Depois, denúncia anônima à Receita Federal com cópias de todas as evidências, acompanhada de uma queixa à promotoria por abuso de poder. Vamos precisar da Marina, observou Lyudmila. Sem acesso aos arquivos internos, não avançaremos. Ela não tem medo? Perguntou Igor, cético. Tem, admitiu Lyudmila suspirando. Mas, segundo ela, o que mais a apavora é ser conivente com uma fraude dessa magnitude. Quando o esboço do plano ficou pronto, Igor surpreendeu-a. Sabe, temos uma vaga aqui. Chefe de auditoria, liderança de uma grande equipe, projetos desafiadores, salário compatível. O que acha? Lyudmila ergueu as sobrancelhas, incrédula. Está falando sério? Completamente. Há tempo eu a observava, mas achava que valorizava demais a independência de consultora. Ele encostou-se à mesa, cruzando os braços. Agora, porém, parece que poderia usar um apoio sólido. Ela não respondeu de imediato. A ideia exigia reflexão, mas algo em seu peito já sinalizava um sim. Ao chegar em casa, Lyudmila encontrou uma reunião familiar improvisada. Na cozinha, sua mãe, Anna Fyodorovna, o filho Kostia e a filha Masha estavam sentados em silêncio. Ao vê-la, os três se entreolharam. O que está acontecendo? Perguntou Lyudmila, parando na porta, desconfiada. Estamos preocupados com você, mamãe, disse Masha, sem rodeios. Depois daquele aniversário horrível, todos me contaram, completou Kostia, sombrio. Aquela senhora a humilhou na frente de todo mundo e o papai nem se mexeu. Lyudmila sentou-se pesadamente como se carregasse um fardo invisível. Não queria envolvê-los nisso, murmurou. Já estamos envolvidos, retorquiu Anna Fyodorovna suave. E queremos ajudar. Com um suspiro, Lyudmila compartilhou o essencial, o suficiente para que entendessem a gravidade da situação, sem expor demais os riscos. Suspeito que Eleonora Kamenska esteja usando seu cargo para desviar dinheiro da empresa, concluiu. E pretendo provar. E o papai? Indagou Kostia, tenso. Ele sabe. Ela balançou a cabeça. Não sei. Pode ser cúmplice. Pode ser apenas cego de confiança. Fez uma pausa. Há semanas, mal trocamos palavras. O silêncio que se seguiu foi denso. Até que Masha, decidida, quebrou. Não importa o que aconteça, estamos com você, mamãe. Não é, Kostia? Claro, anuiu o irmão. E se essa dama precisar de umas lições de maneiras, estou à disposição. Nada de violência física, advertiu Lyudmila, severa, mas um sorriso tímido aflorou em seus lábios pela primeira vez em semanas. Agiremos estritamente dentro da lei. Faz bem, filha, aprovou Anna Fyodorovna baixinho. A verdade sempre vence. Talvez não imediatamente, mas vence. Aquelas palavras lhe deram forças. Nos dias seguintes, Lyudmila dividiu-se entre consultorias durante o dia e a análise dos documentos de Marina à noite. Igor auxiliava com as nuances jurídicas, às vezes chamando um advogado de confiança. Pouco a pouco o quadro ficava claro. Eleonora Kamenska firmava contratos com a empresa do irmão por serviços de consultoria que ou não eram prestados ou eram meras formalidades. O dinheiro sumia e a empresa recebia, em troca, apresentações bonitas e relatórios inflados sem valor real. Em meados de julho, tudo estava pronto.
A denúncia anônima foi enviada à Receita Federal por Sedex, com cópias digitais em um pendrive. Uma versão similar seguiu para a promotoria. Agora só nos resta esperar, disse Igor quando se encontraram em um café próximo aos Correios. A Receita não costuma ignorar denúncias tão detalhadas, especialmente quando vêm acompanhadas de valores específicos e documentação. Quanto tempo você acha que vai demorar? Perguntou Ludmila, mexendo distraída no café. O coração batia acelerado, mas havia também um alívio estranho, como se ao tomar aquela decisão, ela tivesse queimado as pontes atrás de si e com isso, ganhado uma liberdade inesperada. Geralmente alguns meses. Mas se cair nas mãos de um fiscal experiente pode ser mais rápido. E o Vasily? Igor hesitou antes de perguntar. Como ele está? Igual, Ludmila deu de ombros. Trabalha, chega tarde, quase não fala. Às vezes tenho a impressão de que desconfia de algo, mas não tem coragem de perguntar. Os primeiros sinais vieram no início de agosto. Em uma tarde chuvosa, uma fiscalização surpresa da Receita irrompeu na empresa. Ludmila soube por Marina Sergeyevna, que ligou do pátio dos fumantes, a voz trêmula. Sussurrou ao telefone. 3 fiscais pediram todos os contratos com consultores externos dos últimos 2 anos. Notas fiscais, relatórios de serviço, tudo. A Kamenska está histérica, gritando com todo mundo nos corredores. E o diretor? Perguntou Ludmila, desorientado. Chamou o jurídico e o financeiro. Dizem que os valores são astronômicos. 2 dias depois, o escândalo explodiu. A Receita encontrou irregularidades suficientes para encaminhar o caso ao Ministério Público. Eleanora Kamenska foi afastada temporariamente do cargo. Seu gabinete foi revirado em buscas, e os rumores se espalharam como fogo. Desvios milionários, documentos falsificados. Uma teia de corrupção que envolvia até parentes. Vasily chegou em casa mais cedo aquele dia, pálido com o olhar vazio. Sentou-se à mesa da cozinha em silêncio, as mãos apoiadas na cabeça. Foi você? Perguntou, sem erguer os olhos. Você quem denunciou? Ludmila colocou uma xícara de chá diante dele, calma. Não fui só eu, respondeu. Ainda há pessoas honestas neste mundo. Me chamaram para depor, Vasily falou com voz rouca. Perguntaram se eu sabia da ligação entre a Kamenska e essa empresa de consultoria, dos valores inflados nos relatórios, dos serviços que nunca foram prestados. E o que você respondeu? Ludmila perguntou baixinho. Ele levantou os olhos, exaustos. A verdade. Que assinava sem ler. Confiava nela cegamente. Era. Engasgou. Estava cego. Tomou um gole do chá com mãos trêmulas. Ludmila juro que não sabia. Achava que ela era uma gênio da estratégia, que levaria a empresa a outro patamar. E ela, sua voz falhou. Roubava, completou Ludmila serena. Roubava o dinheiro da empresa e de quebra a sua confiança. Vasily baixou ainda mais a cabeça. Hoje tivemos uma confrontação. Sabe o que ela disse? Que eu estava por dentro de tudo, que a ideia de contratar o irmão dela como consultor foi minha. Tentou jogar a culpa em mim e no diretor financeiro. Ludmila não respondeu. Não havia triunfo nem ódio em seu silêncio, apenas um cansaço profundo e a certeza que Etá de ter feito certo. O que vai acontecer agora? Perguntou finalmente. Não sei, Vasily balançou a cabeça. A investigação está só começando. O diretor está furioso. Os danos à reputação da empresa são enormes, mas acho que não vão me atingir. Não tinha conhecimento das fraudes, e isso pode ser provado. Ficou calado por um instante, então perguntou, inesperadamente. Você já desconfiava há muito tempo? Desde quando avisei sobre aquele crédito em moeda estrangeira, Ludmila negou com a cabeça. Não desconfiava. Só via as incoerências. Dinheiro demais em consultoria, decisões financeiras arriscadas demais, muito alarde e poucos resultados. Vasily riu amargamente. E eu não via. Ou não queria ver. Ela sabia como distorcer a realidade, criar a ilusão de um trabalho brilhante. Suspirou. Com mais de 50 anos e caí como um adolescente. Ludmila não insistiu nas recriminações. O momento para conversas profundas ainda chegaria. Por enquanto, o importante era que a verdade, lenta e implacável como o nascer do sol após a noite mais escura, começava a se impor. As decisões agora passavam a ser tomadas em conjunto, envolvendo toda a família. Voltaram a discutir desde questões cotidianas até desafios profissionais, como nos tempos em que a confiança ainda não havia sido abalada. Vasily ouvia com interesse os relatos de Ludmila sobre o novo trabalho, pedia conselhos, reconhecia sua competência. Era um período de prova para ele e para o casamento para todos. Difícil, às vezes doloroso, mas necessário.
No início de maio, o apartamento dos Vlasov se encheu de vozes e risos. O aniversário de Anna Fyodorovna tornou-se motivo para uma grande reunião familiar. Chegaram Koshia e Masha, vieram vizinhos e amigos de longa data, entre eles Igor Petrov com a esposa. A sala de estar, iluminada pela luz da tarde que se filtrava pelas cortinas claras, exibia uma mesa farta. A lustre de cristal, polida até brilhar, projetava reflexos dançantes nas paredes. Da cozinha, escapava o aroma dos pirogues que Ludmila havia preparado seguindo receitas herdadas da avó. Vasily, mais magro e com os cabelos grisalhos agora dominando as têmporas, ajudava a arrumar os pratos e encher as taças. Seus gestos eram ágeis, mas os olhos, antes tão inquietos, agora transmitiam uma calma que só vem depois de provações profundas. E afinal, o que aconteceu com aquela vigarista? Perguntou a vizinha Antonina Pavlovna, já acomodada à mesa, enquanto os últimos convidados se serviam. 3 anos de pena suspensa e restituição integral do prejuízo, respondeu Vasily, secando as mãos no guardanapo. O irmão dela também levou condicional, acrescentou Koshia com um tom de desdém. Saiu leve. Não diria isso, interveio Igor Petrov, ajustando os óculos. A reputação dela está destruída. Nenhuma empresa séria nesta cidade vai querer associar seu nome ao dela. Sem contar que, além do dinheiro desviado, teve que arcar com danos morais à empresa e custas judiciais. Financeiramente ficou quase na ruína. Basta de assuntos tristes, cortou Anna Fyodorovna, erguendo sua taça. Hoje é dia de celebrar. Vamos brindar a nossa família que, apesar de tudo, segue unida e forte. Os copos se levantaram em uníssono. Ludmila percorreu com o olhar os rostos ao redor da mesa. Cada um deles havia desempenhado um papel naquela história de reconstrução. A mãe com sua sabedoria silenciosa e fé inabalável na justiça. Os filhos com seu apoio incondicional. Igor com sua ajuda profissional e a lealdade de quem não abandona os amigos nas horas difíceis. E Vasily, quando seus olhos se encontraram com os dele, ele esboçou um sorriso tímido, misto de gratidão e culpa. Era o sorriso de quem quase perdeu tudo, mas conseguiu se redimir a tempo. Depois do jantar, quando os convidados se espalharam pela casa com xícaras de chá e conversas animadas, Ludmila escapou para a varanda. O crepúsculo de maio envolvia a cidade em uma penumbra aconchegante. Ao longe, uma música suave se misturava ao ruído de talheres sendo arrumados na cozinha e ao riso de crianças que brincavam no quarto. Uma vida comum, que seguia seu curso independente das tempestades pessoais. Alguém no balcão vizinho estendia roupas no varal. O cheiro de terra úmida subia da rua após uma chuva rápida. Anna Fyodorovna aproximou-se em silêncio, envolvendo os ombros com um chale desgastado pelo tempo. Que noite bonita, comentou, posicionando-se ao lado da filha. Fico feliz que estejamos todos juntos novamente, disse Ludmila, sorrindo. Você sempre foi nosso farol, mamãe. A velha senhora balançou a cabeça, os olhos brilhando à luz fraca do entardecer. Não, filha. O mérito é seu. Você não recuou, não se deixou abater. Não permitiu que as circunstâncias ditassem o fim da nossa história. Ambas ficaram em silêncio por um instante, observando as últimas faíscas do sol se apagarem no horizonte. Veja, continuou Anna Fyodorovna, como se falasse consigo mesma, os fios dourados do nosso sangue não se romperam. Eles estão em você, nos seus filhos. A mesma honestidade, a mesma justiça, a mesma dignidade. A porta da varanda rangeu levemente. Vasily apareceu com 2 xícaras de chá fumegante. Não estão com frio aqui fora? Perguntou a voz baixa, quase hesitante. Não, respondeu Anna Fyodorovna, aceitando a xícara. Estávamos falando sobre algo importante. Sobre como a honestidade e a justiça sempre encontram seu caminho. Às vezes por atalhos, às vezes demoram, mas chegam. Vasily assentiu em silêncio, estendendo a outra xícara para Ludmila. Aquele gesto simples carregava mais respeito e arrependimento do que qualquer palavra. Sabe, Vasily, disse Anna Fyodorovna, surpreendendo a todos, não lhe guardo rancor. Qualquer um pode tropeçar. O que importa é ter coragem para reconhecer o erro e consertá-lo. Obrigado, mamãe, respondeu ele, e o modo como pronunciou a palavra, abandonando o formal Anna Fyodorovna, que usava há anos, revelou uma sinceridade que nenhuma desculpa elaborada conseguiria transmitir. Ludmila levou a xícara aos lábios, sentindo o calor do chá se espalhar por dentro, não apenas do líquido, mas da certeza de que haviam superado a tempestade. Preservaram o essencial, a família, a dignidade, a fidelidade aos seus valores. Dentro do apartamento, o riso dos netos e o burburinho dos convidados ecoavam como uma trilha sonora de renovação. A vida seguia adiante, não mais como antes,
mas talvez mais autêntica, mais profunda, temperada pela prova do fogo e saída mais forte. Vamos entrar, disse Ludmila, tomando as mãos da mãe e do marido. Lá dentro nos esperam. E os três retornaram à sala, onde, entre parentes e amigos, cercados por fotografias antigas e objetos que carregavam memórias, a história daquela família continuava a ser tecida. Uma história feita de fios dourados, amor, lealdade, honestidade, entrelaçados em uma trama resistente, capaz de suportar qualquer tempestade.